Fala, torcida do Timão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo as informações do Corinthians. Jogo aberto, rasgou elogios a Dorival Júnior, que vem fazendo um excelente trabalho. Ganhou 2 títulos com o Corinthians em 40 dias. É muito pouco tempo para 2 títulos. Uma Copa do Brasil, a Supercopa, em cima do Flamengo, que era o favoritaço, né, ao título que todos estavam falando, mas o Corinthians foi lá e mostrou a sua força, mostrou quem é esse time que luta até o final. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar muito aqui na plataforma e eu sempre vou estar trazendo novas informações do Timão para vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Júnior, o que acontece com um cara tão vitorioso, um cara que tem títulos expressivos, mas Chico Garcia não é valorizado como outros por aí? É curioso mesmo, porque se a gente, nos últimos 4 anos ele ganhar 3 Copas do Brasil, né, fora com o Santos. E com times diferentes. Exatamente, com times diferentes, né, e muitas vezes com condições adversas. Ok, ganhar no Flamengo é um pouquinho mais tranquilo, mas a responsabilidade também é muito grande. Mas ganhar com o São Paulo, como ele ganhou, e com o Corinthians sobre o Flamengo, as duas conquistas, é para se valorizar. A crítica que se faz ao Dorival é aos pontos corridos. Ele não consegue emplacar em pontos corridos. E mais do que isso, ele tem muitas dificuldades. O próprio São Paulo, que vence o Flamengo naquela Copa do Brasil, foi ganhar um jogo fora de casa, se não me engano, na penúltima ou última rodada contra o Bahia. E se você olhar a condição de tabela, era terrível. Por quê? Porque ele foca no mata-mata. E dá para dizer que está errado? Não dá. Mas muitas vezes ele acaba acumulando uma crítica porque os seus times não conseguem desenvolver em outras competições. Mas assim, o Dorival é um cara que ele... se você olhar a carreira dele, ele sempre faz trabalhos longevos, ele sempre se mantém, e no Corinthians mesmo, com toda a crítica e toda a pressão, quando a galera falava um zum, 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 ele ganhava um clássico. Quando a galera não sei o que, ele ganhava um título. E aí ele vai se mantendo também por conta desse trabalho. E no Corinthians, só para fechar com a minha sublinhada final, o desafio é ainda maior. Porque ele passou por um transfer ban, ele teve que pegar jogadores da base, ele transformou o Bidon num jogador muito melhor e mais maduro, né? Inclusive substituindo o Garro na sua Jogando função. mais adiantado no meio. Exato, com o André, que é obra dele, o Kaique e o Guinegão, que foram importantes em algum momento, porque ele chegou e pediu reforços e eles não vieram. Então, assim, ele conseguiu tirar leite de pedra muitas vezes. E para ser bem justa aqui, a gente sabe que tem um integrante do programa que é apaixonado pelo trabalho, não só o pelo trabalho. desempenho Pela que o Dorival anatomia. confere ao time. Sgarbi, sim, é você. Mas o Dorival, quando a gente compara com o Felipe Luiz, com o Abel Ferreira, com outros treinadores, até o Jorge Jesus, que passou aqui, no Botafogo, o Arthur Jorge conseguiu 2 títulos, a gente não fala do Dorival. O Ronaldo várias vezes... É Dorival. pediu a cabeça do rival. dele no Corinthians. Mas eu o avisei Yuri. que ele ia ver a mão do Dorival aqui, ó, pra ele aqui, ó, avisei você. Não, mas eu detesto o argumento que eu vou dar agora. Detesto. Mas eu tenho que falar. Se o Dorival hablasse, ele seria colocado no pedestal aqui no Brasil. Pô, mas fala na verdade, português, um português de mas Portugal, Se né? ele fosse europeu, se ele fosse Pra te falar argentino... que o Abel se ele fala fosse- português, tá? Se fosse não, mas tá português de bom. Portugal. Se ele fosse argentino, como muito argentino aí... Se ele fosse argentino. Como muito argentino aí, Sampaoli, vários vêm aqui, nossa, mas que grande treinador. Verdade. Se ele falasse português, se o isso. Dorival não fosse brasileiro, português, ainda mais nessa onda, português de Portugal, Mas eu ainda mais ajudei. nessa onda que tem hoje, né, Sem dúvida, de valorizar os estrangeiros. que gente hoje é muito entendeu, valorizado, depois do Hoje, Jorge se não me Jesus. engano, são 11 brasileiros na Série A e 9 estrangeiros. Porque depois Jorge Jesus fez um grande trabalho, Abel criou uma imagem de que os brasileiros estavam totalmente ultrapassados. E tem muitos que realmente ficaram para trás. Só que tem grandes treinadores brasileiros também. Dorival faz um grande trabalho, agora Felipe Luiz surgindo, Rogério Ceni no Bahia. Um trabalho pouquíssimo valorizado em Diniz âmbito foi nacional. campeão da Libertadores. Diniz, campeão de Libertadores. Então são bons treinadores. O Dorival que ele fez, o Chico, na minha opinião, foi perfeito. Ganha com o Flamengo, aí tem o papo, com o Flamengo é fácil, tanto que foi mandado embora depois. Aí vai, ganha com o São Paulo. São Paulo também devendo salário para jogador, São Paulo numa situação dificílima. Agora com o Corinthians, gente, ano passado, 2 títulos, depois ganha também a Supercopa, é impressionante. O Corinthians passando por impeachment, o Corinthians passando por transfer ban, o Corinthians com o mesmo time ali sem poder contratar um time que muitas vezes foi desacreditado. Então, assim, o Dorival, principalmente em Copa,
É o cara. Tem que ser muito mais valorizado aqui no Brasil, porque não é. E ó, ganhou a Supercopa com o Paquetá à disposição e jogando e perdendo um gol muito fácil para os padrões dele, não é? Só que, Capelanes, tem um detalhe. Não é sobre a falta de competência ou muita competência do Dorival. Ele conquista títulos, ele foi para a seleção brasileira. E aquela cena não me sai da cabeça em que os jogadores excluíram o treinador para tomada de decisão. Então, é nesse sentido que eu falo. O porquê que ele não tem marketing, por que ele não tem mídia, não tem reconhecimento, não tem gente lutando, lembrando do que ele fez. Ô Rê, eu vou na linha do Sgarbi e do Chico, mas eu dou um pouquinho de curva em determinado momento, você vai entender o porquê das minhas curvas. Calma, que eu quero entender mesmo. Você vai entender. Primeira coisa, o Dorival, em determinado momento da carreira dele, eu já falei N vezes aqui que o Dorival é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, tá? Porque ele é um cara maravilhoso, bom caráter, bom pai, bom vovô, tudo isso é bem verdade, e bom profissional também, tá? Só que o Dorival, em determinado momento da carreira dele, ele começou a optar por se transformar naquele treinador bombeiro, muitas vezes. Ele pegou um Vasco em problemas, Fluminense, o São Paulo antes do sucesso da Copa do Brasil, chegou a pegar, preciso pegar para lembrar, Palmeiras antes, Palmeiras lutando contra rebaixamento, o Atlético Paranaense, o Flamengo antes, quando não era esse Flamengo 2018. Potente. Aí ele pegou Ceará, entendeu? Eu citei aqui pelo menos 7 times que o Dorival pegou em momentos de oscilação na temporada. Então ele se caracterizou muitas vezes, num período da carreira dele, como um bombeiro. Então muitas vezes o futebol destrói reputações e a reputação que transformou o Dorival foi no treinador bombeiro. Tá com um problema, chama o Dorival. Agora que o Dorival começou a se consolidar, conquistando títulos importantes do Flamengo, por mais que ele tenha sido demitido ou não renovado o contrato, Libertadores e Copa do Brasil, precisa ser valorizado demais isso. No São Paulo, campeão, no Corinthians, campeão. O que deu uma quebrada foi a seleção brasileira, porque muitas coisas feitas pelo próprio Dorival, infelizmente, marcaram demais. Vou dar 3 exemplos aqui. A rodinha, que você lembrou muito bem, a declaração que ele fala que ele preparou a seleção brasileira, contando com o Neymar em 2 jogos importantes, sendo que o Neymar nem convocado foi, que não tinha condições, o que é uma insanidade. Ele garantiu, podem me cobrar o título. Isso que eu ia falar. E quando ele garante na entrevista coletiva que o Brasil pelo menos chega numa final de Copa do Mundo, sendo que tinha vindo de um resultado ruim contra o Paraguai. Se for essa parada aí de um título, teve um treinador que falou que se passasse um ano sem ganhar, ele ia embora, ele não foi. Mas não tô falando do Abel, eu tô falando do Dorival. Eu não tô falando do Abel, tô falando do Dorival. Só pra fechar, o Juventus, ele foi bem. Porque se o Dorival fosse estrangeiro, tava todo mundo aqui babando. Você pediu aquele Dorival no passado. Ronaldo, mas não sei porque o Ronaldo tá nervoso, sabe por quê? O Capelanes, ele tá sendo muito coerente. Você, no mínimo umas 8 vezes no ano passado, pediu a cabeça dele aqui publicamente. Não é coerente. Mas hoje eu estou. Não tem ninguém que diga assim, olha, tá bom, o Dorival passou um ano sem títulos e ele merece continuar no Corinthians. Isso. Não, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém também, que eu não sou doido. Você pediu a cabeça do Dorival. O Abel Ferreira passou um ano sem títulos, apesar de disputar fortemente os títulos. Proteger o estrangeiro, e as pessoas, não é estrangeiro, isso aí é xenofobia, meu querido, que não é estrangeiro, é competência. Nós temos mais 2 treinadores que estão no estaleiro, 2. É o Renato Gaúcho e temos também o Cuca. Ninguém, se fosse 2 estrangeiros, deixa eu sublinhar. Tava todo mundo falando. Deixa eu sublinhar. Olha, a pergunta, peraí, só pra ele, o Ronaldo, ele gosta de desvirtuar. A questão é assim, ó, alguém aqui questiona os títulos que ele ganhou nos últimos tempos? Não. O que a gente tá questionando, e esse é o objetivo da matéria, é por que ele é tão pouco badalado? Por que não dão credibilidade e confiança a longo prazo pra ele? Queria ir na seleção. Ninguém disse assim, calma, gente, a Copa tá longe, ele vai classificar. Não! Ficaram com medo de não classificar. Demitiram o Dorival, aí o Dorival já foi, retomou a vida. Olha, no Corinthians, ele não ganhou o Campeonato Paulista, foi o Ramon Dias. Mas ele ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Supercopa. E num momento ruim fora de campo do Corinthians. Mas aqui nós estamos levantando. Só que não tem ninguém que diga assim, ó, eu vou com o Dorival mais um ano e meio, eu não abro, não interessa. O Abel acontece com outros, acontece. O entrou, fez uma escalação, todo mundo bateu palma. E era mesmo do Dorival. Ronaldo, me dá só uma palavra sobre aprendi com o doutor Marco Aurélio Cunha, que é o seguinte, alguns profissionais, infelizmente, não têm sal. Sabe? E talvez no caso do Dorival ele tenha muita bola e pouca mídia. Isso eu aprendi com o doutor Marco Aurélio Cunha. Por mais que a salsicha, né, que muita gente fala que jogador não gosta de salsicha, aquela história toda, salsicha não faça bem pra saúde, que metade da salsicha é sal. O senhor sabe, né, doutor? É porque e a outra metade. Doutor Marco Aurélio Cunha, precisamos reconhecer mais Dorival Júnior ou tá bom? Renata, olha que interessante. Todo mundo falou coisas muito boas aqui. Mas o Dorival é um cara de jogos. Ele é uma pessoa que sabe jogar jogos decisivos.
Tanto é que o campeonato de ponto corrido é um campeonato de gestão. Gestão do clube, contratações, não ter contusões. É todo um processo que o clube inteiro está envolvido. Nas Copas é jogo a jogo, aquilo que eu sempre falo, um jogo não passa para o outro. Mas focando cada partida, você veja que a Copa do Brasil ganhou o São Paulo, que estava numa situação muito difícil. Ganhou o Corinthians, com uma situação muito difícil. Por quê? Porque aí o treinador tem domínio sobre o grupo naquele momento importantíssimo da competição. E o campeonato de ponto corrido é longo, é enfadonho de alguma forma, o treinador não tem peças para substituir, e o mata-mata não, ele vai empurrando com a coragem, com a maneira de decidir cada partida, impondo sobre o adversário sua estratégia. É um jogo de comissão técnica e jogador. Gestão fica fora da Copa do Brasil. E campeonato de ponto corrido, as três coisas: o clube, a gestão e os jogadores. Elenco, né, doutor? E elenco. Então, agora, Capelanes, ele só vai para clube que está em crise. Eu nunca vi treinador ser contratado com o time ganhando tudo. À exceção da saída dele, que foi absurda, do Flamengo. Mas na maioria das vezes... Marcos, só uma coisa, no Flamengo, ele foi substituído pelo cara que ele venceu na Copa do Brasil, que era o Vitor Pereira. Bem lembrado. Não, mas é isso, é uma coisa... Gente, olha isso. Mas pelo desempenho dos pontos corridos, o Flamengo estava... Assim, porque foi pros pênaltis, porque a decisão foi apertada. Só que assim, o torcedor, depois de 3, 4 anos, ele nem lembra, ele só lembra que ele tem aquele título, as circunstâncias. E o Dorival, depois de uma Libertadores e de um título como esse, não ser mantido... Não tem coerência. Só uma frase, e até vai em cima do que o Sgab falou sobre os estrangeiros. O Jorge Sampaoli, o que ele tem na carreira? Acho que é uma Sul-Americana com a Laú, lá em 2012. E uma Copa América com o Chile? Acho que ganhou uma Copa América com o Chile? Ganhou o Pise, a segunda e o São Paulo a primeira. É isso aí. Ponto. O Sampaoli é muito, mas muito mais badalado que o Dorival, inclusive no futebol foi por brasileiro. uma Copa pela Argentina que deu tudo errado. Tudo. E essa saída do E Dorival... treinou o Flamengo, O inclusive, doutor citou a depois do saída do Dorival. Dorival do Flamengo. É justamente uma questão do Flamengo que estava com essa... Nossa, o Jorge Jesus... Tanto que o Rogério Ceni ganha brasileiro, carioca, E o Supercopa Braz em se 2020 arrependeu. e ia mandar ele embora. É isso, Ia mandar ele embora. Mas o Dorival, vocês concordam que ele fez um movimento errado na carreira? De começar a pegar Não, clube não atrás de concordo. clube, atrás É de o que ele clube, tinha. atrás de O cara tem que clube? trabalhar. Era o que ele Não, tinha. eu sei que é o Senão ele ia ficar direito dele. desempregado. É o direito dele de trabalhar, mas a Lógico, partir do momento que Mas você aí começa a tá pegar clube esquecendo- atrás de clube, atrás de você tá clube em esquecendo que crise, o Dorival você vira um ficou uns 2 bombeiro. anos sem trabalhar Por uma questão de saúde. Você fala que o cara fica em Isso é casa, verdade. Ele volta, ele Ok. vai no fim Ele da vai fila e apagar pega o Ceará. incêndio, velho. Faz uma baita campanha pelo Ceará. Tô falando antes do Ceará. E aí depois Tô falando antes do Ceará. É isso aí, torcida do Corinthians. Essa foi a notícia de hoje. Mais uma vez eu só peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem as notificações, que isso vai me ajudar muito aqui na plataforma do YouTube. E eu sempre vou estar mantendo vocês atualizados sobre tudo que acontece no Corinthians. Valeu, pessoal, e até o próximo conteúdo.